Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos trabalhar mais um dia de direito administrativo. Hoje nosso tema será licitação e contrato, tá? Licitação e contrato. Lembrando sempre que esse curso para a carreira policial é uma parceria da LAC Concursos com a Escola da Magistratura Mato-Grossense, EMAN. Este que vos fala é o professor Ney Nogueira, da disciplina de Direito Administrativo. Beleza, pessoal? Então veja, na aula anterior, se não me falha a memória, acho que essa semana mesmo, na semana anterior, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos serviços públicos. Serviços públicos, eu tinha dito aos senhores e às senhoras que é um dos temas ao lado de licitação de maior dificuldade para o candidato, tá? Então, nós vencemos aquele assunto de serviço público e nós vamos vencer também esse aqui de licitação. Beleza? Então, licitação e contratos administrativos, nós temos uma base constitucional, que é o artigo 37, inciso 21, vai determinar que as compras, alienações de produtos, bens e serviços devem respeitar a concorrência pública, tá? Que é por meio da licitação, e nós temos também aqui, ó, as leis 8666 de 93 e a lei 10.520 de 2002, que é a lei do pregão. Concurseiros fazem até piada que a 8666 é a lei do demônio por causa da dificuldade que ela tem. Faz um pouco de sentido isso, mas vocês vão ver que hoje a gente vai trabalhar esses assuntos de forma que fiquem bem tranquilos para entender na prova. Legal? Então aqui nós já colocamos a nossa base constitucional, já colocamos a nossa base legal e agora vamos pensar no conceito, né? O que seria licitação pública, meus colegas? O que seria licitação pública? Então aqui, ó, é um procedimento administrativo que tem por objetivo a aquisição de bens e serviços pela administração pública, se ela é um procedimento administrativo, por óbvio, você vai lembrar que deve respeitar ali, ó, a lei do processo administrativo, deve respeitar a lei do processo administrativo. Que mais que pode aparecer na sua prova? Todos aqueles controles externo ou interno que a administração pública ela tem também vão aparecer, tá? Controle externo e interno. Então, os autores que escrevem direito administrativo, que escrevem sobre licitação, eles vão fazer um monte de conceituação, mas para nós o que importa é que na sua questão apareça todas essas informações aqui, tá? Vamos também acompanhar, ó, aqui na tela. Deixa eu ver se... Será que se aumentar a letra aqui perde alguma coisa ou não? Não. Acho que dá para ler, né? Olha lá, nós estamos aqui com a 8666. No capítulo 1 vai trazer disposições gerais. Esta lei estabelece normas gerais, licitações e contratos administrativos pertinentes a obras e serviços. Tá? Então, por exemplo, a administração pública quebrou uma porta de uma repartição. Você precisa fazer esse conserto, tá? Então, a regra é que você vai precisar de uma licitação. Claro que até o final da aula a gente vai ver as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade.
mas você, num primeiro momento, a regra é de que será necessária uma licitação. Vamos colocar aqui, ó, começando ali, como a gente faz da parte bem rasteira, pedante, bem inicial, mas também importante para ir até o final. Quando eu digo, olha aqui, ó, que, ó, é vedado aos agentes públicos, vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse artigo. Opa, acho que é o artigo 3º, onde que nós estamos aqui? Parágrafo 1º, inciso 1. Olha aqui, ó, artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Então vejam, pessoal, que muitas bancas de concurso, eles pegam, não querem mais saber se o candidato conhece aquele texto da lei. Mas o que eles fazem? Pega uma parte da lei, por exemplo, aqui igual da licitação, e fala: olha, essa observância das regras da licitação, elas são para obedecer qual princípio da administração pública? Então, você vai lembrar a mesma regra ali, ó, do concurso público. Para que a gente faz concurso público? Respeitar que princípio? Princípio da isonomia, né? Eu quero selecionar candidatos, por exemplo, nós temos aí na data de hoje vários concursos de várias polícias com editais abertos, né? Nós temos aí Polícia do Rio Grande do Norte, Polícia do Pará, autorização já para PM do Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Essa administração pública policial, ela quer selecionar pessoas para trabalhar nos mais diversos cargos. Trabalhar como delegado, como escrivão, como investigador, como papiloscopista, como perito. Então vejam que, como é que nós vamos fazer essa seleção? Eu não posso escolher A, B, C, porque é amigo do governador, porque é amigo do prefeito. Não tô. A Constituição proíbe isso. Então, o concurso público, assim como a licitação pública, elas existem em obediência ao princípio da isonomia. Princípio da isonomia tem um outro nome. Como é o outro nome da isonomia? Começa com I também. Igualdade, tá? Então prestem atenção, porque às vezes a gente sabe o tema, né? Mas isso acontece muito no penal e no processo penal. O examinador maldoso, examinador malvado, põe a palavra em latim, conatus. Aí você fala, caramba, o que é conatus? A tentativa. Não, tentativa eu sei, 14, inciso 2 do Código Penal. Mas vem uma nomenclatura diferente e você perde a questão por causa disso. Tá? Então, sempre que puder, nos seus estudos, você tente aumentar, tente melhorar essa questão do vocábulo. Beleza, pessoal? Do conatus é tentativa. A tentativa lá do Código Penal é chamada também de conatus. Beleza, pessoal? Então, olha só, vamos voltar aqui para que a gente vá passo a passo trabalhando aqui essas questões de licitação. É claro que licitação, por ser um assunto complexo, vem muita coisa que não é relevante para o concurso policial de vocês, tá? Vamos ali, já falamos de conceito, definição, agora nós vamos falar o quê? Competência legislativa. Cai bastante também, tá? Vem comigo na tela aqui, vamos lá, botar aqui no cantinho, ó. Vamos lá. Competência legislativa. Competência legislativa. Cabe a quem legislar sobre licitação, campeões? Quem é que legisla sobre licitação?
Quem é que faz lei sobre licitação? A União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios? Lembrem da aula passada, eu coloquei bem no canto aqui a respeito para vocês lerem ali os artigos 22 a 30 da Constituição Federal, competência dos entes, porque isso cai demais em concurso policial, tá? Então coloquem aqui, ó, a União vai editar normas gerais, tá? Competência legislativa licitatória, cabe à União editar normas gerais e aos estados, Distrito Federal e municípios as normas específicas. Cereja do bolo. Muita gente às vezes vai estudar esse tema e passa batido na competência legislativa. União, normas gerais, estados, Distrito Federal e município, as normas específicas. Veja que eu falei todos os entes, certo? Não falei todos os entes estatais? União, estado, Distrito Federal e municípios? Então, disso aqui significa que a competência é o quê? Concorrente. Ah, professor, essa é difícil, mas se aparecer, tá morta no meu concurso. União, ela legisla normas gerais, olha lá a lei 8666 de 93, que está na tela, e estados, Distrito Federal e municípios, normas específicas. Beleza? Então vamos lá. Se todos os entes legislam sobre o tema, então isso significa que nós temos uma legislação concorrente. Beleza? Vamos avançar porque são muitas informações. E quem é que deve licitar, pessoal? Quem é que deve licitar? Em regra, toda a administração pública. Tá? Em regra, toda a administração pública. É o que diz ali, ó, o parágrafo único do artigo 1º. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e aquelas demais empresas que sejam controladas diretamente ou indiretamente pelo Estado. O que você vai botar na sua cabeça? O que é público? Onde tem dinheiro público, tem que licitar. Tá? Então veja que isso não fica subordinado apenas aos órgãos do Executivo. Judiciário tem que fazer concurso, para obedecer a regra do concurso público, tem que fazer licitação para obedecer a regra da licitação pública. Legislativo, autarquias, fundações. Veja que quando eles colocam lá, ó, empresas públicas e sociedades de economia mista, está dizendo o quê? Que até as pessoas jurídicas de direito privado devem licitar. É claro que para eles, por exemplo, Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, a gente não pode aplicar as mesmas regras aqui das pessoas jurídicas de direito público, que eles estão em regime de concorrência, né? Já pensou se o Banco do Brasil for fazer uma licitação que demore 1 ano para comprar qualquer coisa? O Bradesco, o Itaú, outros bancos privados passam na frente dele. Então, eles têm regras mais flexíveis. O que seu examinador de carreira policial fala? Fala que as pessoas jurídicas de direito privado, já que eles estão em regime concorrencial, atuando no mercado, não precisa licitar. Falso. Precisa licitar. Tá? Claro que terão regras mais flexíveis do que a fazenda pública, do que a administração direta, autarquia e fundação. Mas eles precisam licitar. Por quê? Princípio da isonomia. Todo mundo, imagine que eu sou a administração pública, você quer vender para mim, você quer vender para mim, você quer vender para mim. Eu não posso falar assim, eu vou comprar desse porque ele é meu amigo. Não, tem que ter
a isonomia e a igualdade, todo mundo tem condições de me vender. Beleza? Vamos prosseguir. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo agora da licitação? Tá? Isso aqui a gente vai botar no quadro ali, porque é importante, tá? Nós colocamos ali um conceito, aqui a gente vai colocar aqui, ó, objetivos principais. Esses objetivos antes eram só 2, tá? Teve uma alteração na lei, olha lá, redação dada pela Lei 12.349 de 2010, tá? Então, é o princípio constitucional da isonomia. Outra, seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Pessoal, olha só, hein? Veja o que eu estou fazendo aqui, ó. Sublinhando, marcando vantajosa, tá? Eu estou ali, ó, proposta mais vantajosa para a administração pública, eu estou deixando ela destacada aqui. Vocês vão destacar no caderno de vocês agora, sabe por quê? Na sua prova aparece assim, ó, a proposta mais barata para a administração pública. E aí o concurseiro que ele não estudou de uma forma profissional, de uma forma macetosa, ele perde a questão. Por quê? Nem sempre o mais barato é a mais vantajosa. Quem já trabalhou em licitação, como é o meu caso, ou quem trabalha no serviço público, lá já se deparou com o problema das canetas. O problema das canetas. Geralmente, material de escritório, a licitação é aquela de menor preço. Aí vem aquelas canetinhas vagabunda que você escreve 2 linhas com ela, não funciona mais. Vejam que essa compra da caneta, ela foi uma proposta mais barata, mas não foi a proposta mais vantajosa. Porque você pega uma Bic e aí você fica 1 ano com aquela caneta, nesse 1 ano você gastou 2 caixas da outra lá, ela não escreve direito, mas é que ela foi mais barata. Então não foi, tá? Então muito atento com isso aqui. Nem sempre. A proposta mais vantajosa, às vezes, ela não é a mais barata. Ela é um pouco mais cara. Vamos pegar um exemplo aqui. Uma caixa de caneta, Bic, você paga, sei lá, 50. Aí a outra, uma caixa de canetinha no seu lá, você paga 20. Veja que essa R$ 20 é mais barata, mas essa caneta não presta. Você escreve com ela 2 linhas, ela não funciona mais. Você joga fora, pega outra. Escreve mais 2 linhas. Não... Eu já vi galera acabando com uma caixa de caneta que veio a caixa não valia nada. Por quê? Então, nessa licitação foi do menor preço, né? Então, o menor preço não foi o mais vantajoso, porque... Entendeu? Pois é, às vezes você compensa comprar um pouquinho, uma coisa mais cara, mas que funciona melhor. Legal? Seleção da proposta mais vantajosa para a administração. E olha o que colocaram por último, em 2010. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Isso não tinha. Então, isso vai ter diferença lá quando chegar no empate. Tá? Então, vamos colocar ali, ó. Promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Promoção. Isso. Do desenvolvimento nacional sustentável. Sustentabilidade, meus colegas, é a bola da vez. Vejam que sustentabilidade não tem a ver só com questões ambientais, viu? Se a minha empresa aqui vai disputar uma licitação,
Às vezes a licitação ela pode colocar como pontos para a empresa, ó, contratar pessoas que são egressas do sistema penitenciário. Ela tem uma porcentagem que contrata pessoas que são reabilitadas do INSS. Ela tem projetos de menor aprendiz com crianças em situações de vulnerabilidade, moradoras de rua. Então veja que o desenvolvimento nacional sustentável não é só na questão ambiental. Claro que o principal é ambiental, mas nós vamos além disso, tá? Nós vamos além disso. Então, são esses 3 objetivos que estão descritos lá no artigo 3º. Se viesse assim, ó, imagine que licitação, vão fazer uma pergunta para vocês, só uma na prova de vocês, só uma. Ou vai ser objetivo, ou o examinador vai querer saber se você sabe licitação dispensada para licitação inexigível. A gente vai ver daqui a pouco. Legal? Então, veja, tópico importante. Isso aqui, professor, é importante? É importante mais como questões de situar, né? Aonde é que a gente está? 37 aqui está trabalhando da administração pública. A administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá, dentre outros, princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 21. As licitações, compras, obras, serviços serão feitas por... Tá? É uma conceituação e uma... Nós estamos aqui cravando onde é que esse assunto estaria. Mas aqui já é o item 1 da sua prova, tá? Mas vamos prosseguir porque nós temos aqui coisas importantes que a gente não pode passar em branco. Olha aqui, ó. Quando o parágrafo 1º do artigo 3º fala o seguinte: é vedado aos agentes públicos, é vedado, é proibido. O que o agente público não pode fazer? Olha lá, admitir que na competição em si tenham situações que frustrem o caráter competitivo, tá? É muito importante, vamos botar até de vermelho aqui, ó. A licitação, fazendo uma analogia ao concurso público, de novo, é uma competição. Tá? É uma competição. No concurso público, vocês não competem? Competem. Tá? Na licitação, aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu, administração pública, eu não posso colocar regras que estejam fora da lei que possam impedir a competição. Professor, me dá um exemplo disso da vida real. Quando eu trabalhei na licitação do IFMT, a gente se deparou com um caso lá que era o seguinte: nós íamos abrir alguns campi, né, em algumas cidades. Parece que Campo Novo do Parecis, Juína e Confresa. E o edital para contratar a empresa para fazer o concurso público previa que a administração pública, que a empresa que fosse disputar a licitação, fosse na cidade fazer uma avaliação dos locais para a prova, que ela teria que provar que ela seria capaz de realizar o concurso naquela cidade. Veja que a Procuradoria no mesmo momento falou: mas essa regra aqui ela está ofendendo o parágrafo 1º do artigo 3º. Se é uma empresa que é organizadora de concurso público, óbvio que ela tem know-how, ela tem conhecimento para fazer isso aqui. Agora você imagina uma empresa lá do Rio Grande do Sul, você queria obrigar ela a ir lá em Campo Novo do Parecis só para falar que ela conseguiria alugar algumas salas com cadeira para aplicar a prova? Você estaria fazendo o quê?
privilegiando as empresas daqui de Cuiabá, as empresas dali de Juíno, da cidade mesmo, tudo mais. Está frustrando o caráter competitivo. Então, se sua prova vem com os temas mais difíceis, você sempre tem que ter em mente o seguinte: opa, está frustrando o caráter da competição. Tá? Então, vamos lá. Por analogia ao concurso público, que é mais a nossa praia. Por exemplo, eu entendo, e inclusive teve decisão judicial nesse sentido, que aquela pontuação grande já para quem já é policial, aquele lá frustra o caráter competitivo do concurso público. Esse último concurso de delegado lá, o cara podia ter até 7 pontos de tempo de serviço policial. É, absurdo. Claro que foram no judiciário e aí esse ponto caiu de 7, acho que para 3, alguma coisa assim. Entendeu? Por quê? Senão você pega um cara que já é escrivão, que já é investigador, e com um cara que não é, às vezes o que não é teve muito nota mais alta na prova escrita, na prova, né, dissertativa, no teste físico e perde para o cara só porque ele já tem mais tempo de serviço na polícia. Beleza? Então, desiguais. Nós temos que sempre obedecer o princípio da isonomia. Você vai ficar repetindo isso a aula inteira? Eu vou ficar repetindo isso a aula inteira porque é muito difícil que o candidato ele saiba 8666 com a 10520, que é a lei do pregão, mais a jurisprudência, mais tudo disso. Mas se você entender a ideia do que é, como que funciona a parte de processual, a parte de montar a comissão, a parte de dispensa, é o que vai cair na sua prova, não vai aprofundar mais que isso. Beleza? Vamos prosseguindo, vamos prosseguindo. Estabelecer tratamento diferenciado, só a lei que pode fazer isso, né? A gente vai ver depois. Vamos prosseguindo aqui. Olha lá, artigo 4º. Todos quanto participem de licitação promovida pelos órgãos públicos têm direito público subjetivo à fiel observância dos procedimentos descritos na lei. Aqui, pessoal, ó. Lembrem-se de controle externo, ó. A gente deu uma pinceladinha na aula de agentes públicos sobre controle. Vamos revisar de novo? Vocês vão aprender que a aprovação em concurso público, ela é pautada em 3 R's. Resumo, revisão e resolução de questões. Sem esses 3 R's, não tem como ser aprovado. Revisão, resumo, o seu resumo e resolução de questões. Eu não conheço nenhum aprovado em concurso público que não obedeceu a esses 3 R's, tá? Eu tenho até palestra sobre isso aqui, falando lá da técnica dos 3 R's, tá? Como é que funciona isso? 3 R's. Então vamos lá. A administração pública, que ela é primordialmente exercida pelo poder executivo, veja que eu disse que é primordial, mas ela não é exclusiva, verdade? O judiciário também promove atos administrativos, o legislativo, idem. Então, veja, como nós temos essa atividade aqui, a atividade típica dele é administrar, então o constituinte originário, ele colocou alguns controles que o executivo deveria se submeter. E esses controles são o controle externo. O nome ajuda. Controle externo está fora da administração pública. Por quem, professor? Ministério Público,
Judiciário, Tribunal de Contas e o controle popular. E o controle popular. E o controle interno, professor? Aqui, ó, pelas próprias auditorias ou controladorias ou exatorias, o nome cada órgão vai adotar um. Mas eu tenho, por exemplo, nos concursos públicos municipais, o cargo de auditor interno. Vai auditar aqueles processos para ver se estão certinhos. Aí depois que ele dá o parecer, aquilo sobe para o Tribunal de Contas para fazer um outro controle externo ainda. Então veja que no controle popular, ó, é exercido por meio de quê? Ação popular. Ação popular, o professor de constitucional deve ter trabalhado com vocês lá dentro do tema remédios constitucionais. O que é ação popular? Todo cidadão que se sentir lesado ou encontrar irregularidades em atos da administração pública que importem em improbidade, lesão ao erário, ofensa à moralidade, ao patrimônio histórico, artístico, popular, pode manusear uma ação popular para tentar anular aquele ato. Então, a lei de licitação deixa isso bem claro, dizendo que não apenas quem participa da licitação, mas também todo cidadão ele tem o direito subjetivo de que a administração pública faça fiel observância dos procedimentos da lei. Disso, pessoal, além do controle externo e interno, então, nós temos um outro que vai significar o quê? Em regra, a administração pública deve obedecer o princípio da publicidade. Para quê? Para que seja permitido o controle. Por que que com a Carta Federal de 1988, a Constituição Cidadã, nós colocamos a publicidade como regra, e o sigilo como exceção? Justamente para que os atos públicos possam ser controlados por todos. Por que que o juiz deve fundamentar a sentença dele? Para que as partes possam recorrer daquela decisão, para que o tribunal conheça quais foram as formas que ele decidiu, para que você, cidadão, saiba como é que o judiciário se posiciona perante certos atos. Então veja a diferença. Nós temos aqui a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Na época da ditadura, como é que era? Era o contrário. Nós tínhamos o sigilo como regra e a publicidade como exceção, tá? Então vejam, publicidade regra, sigilo exceção. O examinador pode muito bem, e é o que eu faria se eu quisesse saber se o candidato domina o tema mesmo, é perguntar o seguinte, ó, tudo bem, a licitação, ela deve respeito aqui ao princípio da publicidade. Mas e quando é que nós teremos sigilo no procedimento licitatório? Tá? Então vamos entender isso aqui. Olha só. Vamos simular uma licitação aqui, tá? Antes da simulação, a gente já coloca aqui a nossa observação. Nós temos duas fases da licitação. Às vezes aparece em concurso, às vezes não aparece. Por fim, vamos colocar, né? Nós temos uma fase interna e nós temos uma fase externa.
Tranquilos? Nós temos uma fase interna e nós temos uma fase externa. Na fase interna, o nome ajuda, é aquela que vai se desenrolar dentro da administração antes do procedimento ser iniciado, tá? Vamos lá, no nosso caso aqui, Polícia Civil. Olha, nós estamos precisando contratar policiais, claro, né? Delegado era para ter 600, só tem 200 e pouco, escrivão era para ter 3.000 e pouco, só tem 1.000 e pouco, e assim por diante. Então, aqui nessa fase interna, o que é que a administração pública vai fazer no nosso exemplo aqui? Fazer um levantamento de quadros vagos, fazer um impacto em folha de pagamento, quanto que iria gastar de orçamento dela se entrasse mais 1.000 policiais. Vai aqui, ó, definir como é que vai ser feita a escolha dessa banca, se essa banca vai fazer uma dispensa de licitação ou se vai abrir licitação. Então ela vai tomar aqui, ó, todas as precauções para depois que tiver aquele processo pronto, aí ela deflagra o processo licitatório e aí vira uma fase externa. As empresas que trabalham naquela área vão procurar o edital, vão se informar, ver se tem interesse em participar daquela licitação, tá? Depois que eu fiz o lançamento do edital, ó, depois que eu fiz o lançamento do edital, aí, numa data certa, que essa data no pregão é um pregão, nós temos ele presencial ou é eletrônico, a depender daquele dia, o início dos lances vai ser no dia 15 de dezembro, às 8 horas. Tá? Então veja aqui, ó, lançamento do edital, vai ter aqui, ó, oferecimento das propostas. Oferecimento das propostas. Veja que depois que as empresas oferecem as propostas, agora a gente vai para a fase da seleção da proposta. A proposta mais barata? Sim ou não? A proposta mais o quê? Mais vantajosa para a administração pública. Não adianta você querer fazer um concurso aqui para... Vamos fazer um concurso para investigador, por exemplo. Aí a empresa vem e coloca assim, olha, até 10.000 candidatos eu cobro R$ 50 por cada inscrito. A outra vem e fala, não, até 10.000 candidatos eu cobro R$ 10 pelo... Veja que essa diferença entre eles está gritante, né? Será que essa empresa vai ter a mesma qualidade? Que tipo de questão que vai oferecer? Que tipo de logística que vai ter? Então, nós temos aqui valores que já vão botar a média do serviço e o valor que ficar muito abaixo disso pode ser desclassificada, porque é claro que ela não vai conseguir oferecer aquilo lá. Para vocês terem ideia, dando exemplo da vida real para vocês entenderem essa questão aqui. Uma vez a gente queria comprar, eu acho que era gêneros alimentícios, porque cozinhava lá na escola agrícola, cozinhava bastante. E o açúcar, o quilo do açúcar, na época, eu acho que era R$ 2 o custo. Uma empresa, ela botou a licitação lá dizendo que entregaria açúcar o quilo a 60 centavos. Óbvio que essa proposta ela é inexequível. Propostas inexequíveis. O que acontece com propostas inexequíveis? São aquelas propostas que a administração está vendo que o licitante não vai conseguir oferecer. Então, você pode eliminar essas propostas. Tá? Então, vejam, seleção da proposta mais vantajosa, aí a gente vai para as disputas nas rodadas, a escolha e depois homologação.
Vamos colocar um quadradinho aqui só para vocês entenderem, porque como eu disse antes, o tema ele é um tema muito teórico e aí isso pode atrapalhar um pouquinho você entender para depois resolver as suas questões, tá? No nosso caso aqui, vamos lá. Polícia Civil do Mato Grosso quer fazer um concurso para escrivão e investigador de polícia. Ela já fez todo o procedimento interno, ela já sabe quantas vagas, quanto que vai chamar, quanto que esse cara vai ganhar, quando que ele vai para a academia, as turmas na academia vão ser de tanto, que a empresa deve ter experiência de já ter feito pelo menos 3 concursos policiais, ter condições de atender isso, ter um site bom que consiga receber as inscrições, ter um e-commerce que as empresas paguem, as pessoas paguem aquele boleto e aí, enfim, o know-how, conhecimento para isso, tá? Então veja, nós já tivemos uma fase interna, já está tudo pronto, o governador autorizou, vamos lançar o edital para que as empresas interessadas venham disputar a licitação. Legal? Então, olha lá. Lançamento do edital, aqui no nosso exemplozinho, vai ser o primeiro ato da fase externa da licitação. CESP, Sesgran-Rio, FGV, FCC, UFMT, AOCP. Essas 7 falaram assim, opa, eu quero oferecer esse concurso aí, eu vou lá disputar esse edital. Tá? Então, beleza. Todas elas vêm e oferecem a proposta. Essa proposta ela deve vir, segundo a lei, num envelope lacrado. Por que isso? Vamos ver se vocês estão entendendo a ideia da coisa. Por que que a FCC não pode saber o valor que a CESP está colocando para disputar essa licitação? Ah, concorrência. Porque aqui, olha, o caráter é competitivo. Então, nesse momento aqui do oferecimento das propostas, cada empresa daquela vem com 2 envelopes. Um envelope está aberto e o outro está lacrado. O que está aberto é o da documentação. Então, contrato social, comprovante de que ela já fez, tudo o que o edital pediu. Comprovante de que ela já realizou outros concursos públicos, que ela está com as obrigações fiscais e tributárias tudo legal, que ela tem a inscrição estadual, que tem isso, que tem... Esse envelope com a documentação aberto. E o documento com as propostas lacrado. Por quê? Porque a outra empresa não pode saber quanto que ela está... Senão, seria fácil, né, pessoal? Uma cobrou 1 milhão, a outra vai e coloca lá R$ 999.999,99. Ganhou, né? Em regra, né? Na primeira fase ganhou, que aí depois a gente vai para os debates lá. Mas veja que num momento ela botaria 1 centavo a mais, ela teria ganho. Então, para não frustrar o caráter competitivo, elas vêm com o oferecimento dessas propostas fechadas no envelope. Olha aqui o que a gente acabou de ver, o sigilo. Então, se o seu examinador disser que a licitação, em regra, ela é pública, tá certo. Se o seu examinador perguntar qual é a única coisa que ela vai ficar em sigilo, você já sabe que é a proposta dos licitantes. E até quando que é esse sigilo? Até quando que é esse sigilo? Até a hora que a gente chega na sessão lá e fala, tá, vamos abrir agora envelope. CESP, quanto? 1 milhão. FCC, quanto? 950 mil. Todas juntas. Se o pregão for presencial, é todo mundo. Aqui o licitante, o pregoeiro, o licitante, a comissão, e aí eles numa mesa redonda. FGV, quantos? Eu faço por 890 mil. 890?
Quanto que é esse aqui? Eu faço por 910. Ah, tá, legal. Nós pegamos as 3 melhores propostas e aí a gente vai para o debate de rodadas. Tá? Rodada de debates, melhor dizendo. Beleza? Então, olha só. O que eu quero para vocês, que vocês entendam aqui é que oferecimento da proposta, em regra, ela vem sigilosa. Mas é um sigilo que vai demorar todo o processo? Não. É um sigilo temporário. Somente até que abram ali na frente de todo mundo. Professor, mas do jeito que pergunta em concurso, é um trem tão difícil de explicar? Mais ou menos. Agora que você já sabe mais ou menos como que é o passo a passo, é só você pensar. Opa, mas então já teve a proposta? Teve. Ah, tá. Vamos aqui, ó, melhorar esse exemplo nosso ainda, tá? Vou tentar colocar bem aqui mesmo. Vamos aqui, ó. FCC, sei lá, 1 milhão. CESP, 990 mil. FGV, 930 mil. O FMT, 850 mil. A OCP botou 840 mil. Veja que eu tinha 5 empresas disputando. 1 milhão, 990 mil, 930, 850, 840. Pessoal, a lei determina que eu pegue as melhores propostas, as 3 melhores propostas, e aí a gente vai para uma rodada de debate, mas quem baixa mais o preço. Tá? Então, por exemplo, ali, ó, olha, a mais barata foi a CP, 840 mil. O FMT, você cobra isso? Cobre isso? Ah, cubro. 839 mil eu cubro isso. 839 mil. FGV, você cobre isso? Não, eu não cubro, não tem condição. Eu sou de Brasília, eu tenho custo e... Não, beleza, não cobro, não cobro. A disputa vai ficar ali entre as duas. Eu não vou apagar aquele exemplo ali, porque quando a gente chegar em micro e pequena empresa, a gente vai ver que até 10% de diferença quem ganha é a micro e a pequena. Tá? Então, por exemplo, uma empresa ofereceu 900 mil. A microempresa ofereceu por 950 mil, ela ganhou ainda. Eu falei, mas como? Não era mais barato que eu queria? Mas aí é a mais vantajosa e aí a própria lei determina que até 10% ali mais caro a microempresa e pequena empresa deve levar isso aí. Tá? Então tá. Beleza. Nós falamos de sigilo e nós falamos ali da publicidade. Então a regra, pessoal, é a publicidade. Você, segunda-feira, pode chegar lá na prefeitura, no seu dever cívico de cidadão, chegar e falar assim, olha, deixa eu ver aí esse processo de licitação aqui que vocês estão querendo comprar ambulância aqui. E você pega e vai olhar. Aí você olha e fala, epa, rapaz, os caras estão pagando 300 mil numa ambulância, numa Ducato. Peraí, pô, essa Ducato tá 100 mil na loja. E mais 100 mil para equipar com tudo isso aqui, 200 mil. Por que tá 300 aqui? Então você vai investigar, se achar irregularidade ali, você pode denunciar no Ministério Público. Superfaturamento, pode ter fraude e tudo mais. Então, ou você pode fazer uma denúncia no Ministério Público, ou você, com documentos, você maneja uma ação popular para anular aquela licitação. O juiz vai pegar, olhar as provas, claro, aí contestação, impugnação, provas, mas no final ele pode determinar a anulação daquela licitação. Tem demais assim, principalmente no interior, ação popular contra isso. Legal, pessoal? Vamos prosseguir porque o tempo urge, é pouco e os assuntos são muitos, né? Valores não caem,
definições, o artigo 6º, eu sugiro que vocês leiam para saber como é que essa lei ela trata ali, ó, o que é obra, o que é serviço, o que é compra, o que é alienação e tudo mais, tá? Ali no artigo 6º, vocês têm que ler essa lei muitas vezes, porque às vezes cai duas questões ali, quem acerta essas duas fecha o administrativo e vai lá na frente, tá? Vamos lá prosseguindo. Execução direta também, isso aqui não tem tanta importância para serviço policial, é mais para tribunal, compra. Nós vamos lá dar uma olhadinha a respeito da dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação e licitação deserta. Também temas que aparecem muito. Beleza? Vamos passar aqui para ver se tem mais alguma coisa importante que eu possa estar esquecendo. Modalidades, limites e dispensa. Aqui, artigo 22, modalidades de licitação. Artigo 22, modalidades de licitação. Eu vou precisar apagar esse quadro, tá? Porque o assunto é bem grande. Veja que aqui a gente já avançou muito, mas eu preciso de espaço agora para a gente trabalhar modalidades de licitação e tipos de licitação, tá? Como assim? Não pode ter acordo nenhum entre as empresas, né? Ter acordo é crime. Certo. Isso aí é o edital que consta. Uhum. Não, em regra não. Em regra escolhe tudo ali mesmo. Isso, em regra ali mesmo. Quando é presencial é na reunião. Quando é online, abre o sistema na hora. Dia que vocês estivessem com tempo, sem fazer nada, vocês digitam lá pregão.net. Vocês vão ver certinho. Olha, é bem legal você saber mais ou menos como que o Estado faz compra. Até porque um dia você pode ter a infelicidade de ser obrigado a trabalhar numa licitação, né? Nossa, foi o pior lugar que eu trabalhei na minha vida. O medo de dar algum problema é difícil, viu? Então vamos lá, pessoal. Modalidades de licitação. Modalidades de licitação. Não, licitação é uma concorrência pública, né? É um procedimento que vai escolher quem é que vai contratar com a empresa, com o Estado. É diferente de tipos de licitação. Beleza? Então vamos lá. São modalidades de licitação. Eu, na época que estudava, sempre errava isso em concurso, criei um mnemônico. Nunca mais errei. Professor, eu não gosto de mnemônico, não. Eu prefiro decorar eles, sem problema nenhum. Não pode é errar a prova, né? Então, nós temos concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. O próprio, tá? Artigo 22, acho que compensa a gente colocar aqui, né? Ó, compensa a gente colocar aqui, ó, artigo 22. Porque tipo vai ser o outro ali, acho que 24, se não me falha a memória, tá? Então, os próprios parágrafos ali vão dizendo
como é que funciona. Então, a concorrência, eu preciso de uma habilitação preliminar perante a administração pública. A administração pública vai fazer uma análise se aquela empresa tem condições, tem capital social, tem documentação, tudo ok para participar da licitação. E só depois que ela, caso ela seja aprovada, que ela vai poder disputar a licitação. Tá? Geralmente aqui ó, a concorrência são para valores mais vultosos, valores maiores, programas e atividades, obras de maior complexidade. Tá? Aí, tomada de preços é a modalidade entre interessados que já estão cadastrados. Nós vamos ver que a diferença de concorrência, tomada de preço e convite tem a ver com o preço da licitação. Se eu tenho uma obra ou um serviço de maior elevado complexidade e valor, eu só posso fazer pela concorrência, que é um processo mais demorado. Olha aqui, ó, é mais complexa. A tomada de preço é intermediária. E o convite é a mais simples, chamada carta convite. Às vezes você tem uma empresa pequena que até já recebeu carta convite aí para participar aqui dessas licitações mais simples, né? Então, olha só, convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao objeto. Imagine que você, administração pública, você use aí 10 caixas de papel A4 e 20 toners de impressora. É só isso. O IBGE de Cáceres, por exemplo, só usa isso de material de escritório. Então, são valores pequenos, vão dar aí menos de, por exemplo, 15 mil reais, que você vai passar o ano inteiro. Você precisa de uma modalidade complexa? Não. Então você faz uma simples carta convite para 3 livrarias. Aí essas livrarias que trabalham ali com esse material vão fazer vão lá decidir participar pela licitação, um procedimento muito mais simples, que é feito pela carta convite, e aí, na data e hora combinada, apresenta a proposta. Geralmente é um valor, assim, menor tipo, daqui a pouco a gente vai ver, né, que tem menor preço, tipo e preço. Mas imaginemos que no nosso caso aqui, você está pedindo por preço mesmo. Então, uma ofereceu a 15, a outra a 14.500, a outra 14.300, você pega 14.300, tudo mais. Tá? Então, convite tem um limite de valor que a lei vai trazer, foi alterado esse valor, tem um convite, um valorzinho mais simples, é para atividade mais simples da administração pública. Tá? Pessoal, entendam o seguinte, por exemplo, você construir uma ponte Rio-Niterói demanda uma certa complexidade. E você comprar papel A4 para passar o ano inteiro é uma coisa mais simples. Veja que a gente não poderia usar as mesmas modalidades para essas coisas tão distintas. Tá? Então, construir um prédio de 20 andares que vai abrigar o INSS, o Judiciário inteiro, o Ministério Público, demanda uma certa complexidade. Você comprar caneta para passar o ano inteiro não tem complexidade nenhuma. Tá? Você fazer uma licitação igual o tribunal fez esses dias aí, para que as empresas ofereçam máquinas de impressora para as 79 comarcas. Né? Então, não é tão difícil assim. Não é simples, mas também não é tão difícil. Né? O cara botar uma máquina lá e dar manutenção nela, em cada setor. Claro, lá vai precisar de 1.500 impressoras. Tá, é verdade. Mas é só botar a impressora e dar manutenção, pronto. O cara vai lá fazer o quê? Ele faz um cálculo de quanto ele vai gastar, quanto de manutenção, qual a distância das comarcas e tudo mais e pronto. Tá? Não tem grande mistério. Beleza, pessoal? Então veja, nós estamos aqui trabalhando o 22, que falamos das 3 que tem muita relação aqui com produtos e serviços. Nós vamos ouvir aqui agora nosso magnânimo
Dr. Calmon, que tem uma mensagem aqui para todos de encerramento do curso, eu imagino, e aí a gente já volta, tá? Só um minutinho aí. Como é que tá essa força? Beleza, joia. Vamos fazer uma... Boa noite a todos. Tá? Você vai colocar, não, prometo não tomar mais de 5 minutos, tá, da brilhante aula do nosso professor. Vocês chegaram a ter aula comigo, não chegaram? Pois é. Muito obrigado. Tá, você vai liberar aí, né? Tá ótimo. Eu primeiro quero agradecer, muito obrigado. Valeu. Nosso professor aqui de Direito Administrativo, o Papa. É uma grande alegria tê-lo aqui, Obrigado. tá, conosco. Já está pronto aqui já? Está liberado, né? O pessoal do online também está me vendo, né? Aqui no espaço, né? É. Perfeito, tá bom. Ali, né? Ótimo, perfeito, consegui ver. Boa noite a todos, tá? Vocês já me conhecem, eu sou Eduardo Calmon, sou o diretor da Escola da Magistratura, a qual nós começamos o curso lá, né? Aí devido à pandemia, todos já sabem dessa realidade, infelizmente nós tivemos esse problema, que foi um problema que acabou que influenciou completamente na continuidade do nosso curso, e agora retomamos hoje nosso último dia. O que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, tá? Primeiro eu quero deixar uma mensagem de esperança, tá? Uma mensagem de acreditação que vocês vão alcançar o objetivo de vocês. Para isso, a Escola da Magistratura estará sempre ao lado de vocês. Mas por que eu venho dizer isso a vocês? Porque eu não acho justo. Primeiro de tudo, eu não acho justo vocês pagarem por um curso e sofrer uma interrupção como nós sofremos em razão de uma pandemia. Um fato alheio, claro, à nossa vontade. E pensando unicamente em vocês, como eu sempre tenho dito a todos os alunos da Escola da Magistratura, que é uma escola que não tem finalidade lucrativa, nós vamos fazer um outro curso a todos os alunos matriculados. E nós vamos apenas cobrar o valor de 40% da parcela do curso. Então, o curso hoje, ele sai por R$ 1.500, 40% corresponde a R$ 600, vão ser divididos em até 6 parcelas, cada uma de R$ 100, e vocês vão fazer o curso, tá, com os melhores professores que nós temos no quadro da Escola da Magistratura. Esse curso nós vamos lançar, provavelmente, no início de janeiro, para que assim a gente possa ter uma regularidade. E vocês vão fazer esse curso, pagando apenas 40%. Por que nós chegamos a esse número? Que é o número suficiente para a gente não ter um prejuízo significativo. Mas nós vamos trabalhar no vermelho. Mas nós não podemos jamais deixar você, meu aluno, tá? Nós podemos jamais deixar você, meu aluno, numa situação em que você não faça um curso e alcance o seu objetivo. É para isso que a Escola da Magistratura existe e é para isso que nós vamos estar sempre ao lado de vocês. Tá certo? Tudo bem? Então fica aqui o recado dado. Apenas 40%, R$ 600, e vocês vão ter o curso inteiramente presencial na Escola da Magistratura, como nós começamos lá. Tá certo? Pago em 6 parcelas, da forma como vocês puderem. Tá? O objetivo é permitir que os 55 alunos que nós temos continue a estudar, porque o ano que vem, pode ter certeza, será um ano, né, professor, de muitos concursos. De muitos concursos, tá certo? Nós vamos trabalhar com a grade de professores exclusivos, tá? Professores que só vão dar aula na Escola da Magistratura. Um nível realmente de excelência. Vocês vão ter aula com professores como Valdinei, vão ter aula com juízes, com promotores, com procuradores da República, tá? Com delegados, que o objetivo realmente é fazer com que vocês tenham o melhor curso possível para vocês alcançarem o objetivo de vocês. Eu peço sinceras desculpas por essa interrupção que infelizmente fugiu
do nosso controle. Tá certo? Eu desejo a todos uma boa noite e a Escola da Magistratura está de portas abertas. A Gislane está aqui para o que vocês precisarem. Vocês continuam sendo os nossos alunos, mesmo que o curso termine. Mesmo que vocês não forem fazer o outro curso, vocês continuarão sempre como os nossos alunos. E a nossa escola sempre estará de portas abertas para vocês frequentarem a biblioteca, frequentarem a secretaria, tirarem suas dúvidas, conversar com professores. Tá certo? Uma boa noite a todos. Professor, desculpe tomar um pouco do tempo do senhor. Tá? Abraço, muito obrigado. nada. Conta comigo. Tá ok. Um abraço. Obrigado, muito bom. meu querido. Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, direto com a Gislane, ela entra direto comigo. Se precisar conversar comigo, marca com ela, a gente se encontra na escola. Tá certo? Uma boa noite a todos. E assim, se vocês puderem pedir para ela gravar um vídeo que ela vai colocar no grupo de vocês, né? Mas se vocês puderem conversar com outros colegas que porventura hoje não puderam estar aqui, tá? Eu quero que vocês tenham uma coisa só em mente. Por falta de dinheiro, vocês não vão deixar de fazer o curso. Tá entendendo? O nosso objetivo é fazer vocês serem vencedores. E o fator econômico não tem qualquer relevância para a Escola da Magistratura. O que nós queremos é o sucesso de vocês. Tá certo? Professor, está apertado, estou assim, está difícil, fique tranquilo. Deixar de estudar, você não vai. Tá bom? Tranquilo, valeu, professor, obrigado. Aí, ó, notícia boa para sexta-feira, né? Então já sextou com notícia boa. Realmente, pessoal, nós temos até trabalhado isso no mestrado lá, como é que é o novo normal, né? O novo normal tá meio estranho, porque a gente tá com isso aqui na cara, tá com medo de morrer, tá com medo de pegar doença, é estranho, mas vamos manter o nosso foco, vamos manter nossa cabeça aí, nós que somos concurseiros, no concurso, na carreira que a gente quer, porque eu falo com vocês para experiência, eu tenho 20 anos de serviço público, fui aprovado em 12 concursos, eu estou agora no meu 7º. Depois que você passa, você olha para trás e vê que tudo valeu a pena, tá? Eu estava até conversando com alguns alunos do online e uma aluna me reclamava, falava, Valdinei, mas é muito caro estudar para concurso. Aí eu falo, olha, eu vou falar que não, hein? Vou provar para você. Pegue todo o seu curso, e aí a gente foi somando os livros que ela tinha comprado, os cursos que ela tinha feito. O primeiro salário, ou no máximo o primeiro e o segundo seu, você paga todo o investimento. Né? Sempre falo para vocês que eu tenho uma esposa que passou no concurso para delegado. Todo o investimento dela em 3 anos, que deu uma média de 20, 22 mil, no primeiro salário está pago. E aí você tem mais 30 anos de aquele salário para receber. Então, realmente, às vezes tem um aperto, tem uma dificuldade, tem assunto que às vezes é zica, mas você tem que ter essa coisa na sua cabeça. Cara, o que está entre mim e o meu sonho? É um problema X. Eu vou trabalhar para resolver esse problema. Tá? E achei bem bacana, então, a ideia deles terem feito isso aí. Então, estamos juntos no futuro, né? Pessoal, eu falava que concorrência, tomada de preço e convite, deixa eu ver como é que está a questão do horário do intervalo, ainda não, né? Eu falava para vocês aqui, ó, concorrência, tomada de preço e convite são para as questões mais comuns da administração pública, a aquisição de bens e serviços. Quando a gente vem para outras modalidades, aí a gente vai ver que é uma parte mais diferente. Por exemplo, olha aqui, ó, concurso. Vejam que concurso não tem nada a ver com concurso público. Concurso é uma modalidade de licitação entre os interessados que tem o objetivo de escolher, ó, trabalho técnico, científico ou artístico. Olha só, escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Como se fosse um processo seletivo. Vou dar um exemplo, vou sublinhar modalidades e vou puxar aqui. Professor, parece que você gosta mesmo desse negócio de trabalhar com mapas mentais, né? Gente,
Se eu pudesse dar uma dica para vocês, você esquematize o estudo de vocês por meio de mapas mentais. Cara, isso é muito bom para revisar. Tá? A partir do momento que você pega aquela imagem lá, se você tivesse escrito 2 páginas daquela lá, você ia levar uns 10 minutos para revisar, 10 a 12 minutos. Se é uma imagem, você para e vai olhando e revendo a aula mentalmente. Você tem condição de assimilar muito mais conteúdo. E a gente vai ver, vocês já estão percebendo isso, que o concurso público é assimilação, né? É muita disciplina para estudar: português, informática, raciocínio lógico, matemática, história, ética, administrativo, constitucional, penal, processo penal, legislação. No final das contas, vai passar aquele que reter maior informação. E a forma de reter maior informação aqui, por mapa mental, é muito legal. Professor, você pode me disponibilizar alguns mapas mentais? Eu mando 500 mapas mentais para vocês. É só me chamar no WhatsApp. Só me chamar no WhatsApp. Professor, eu quero os mapas mentais aí, tudo mais. Eu vou lembrar de você, a hora que chegar na frente do meu computador, eu disponibilizo mapas mentais para vocês, tanto feito quanto os comprados, tá? Aqui, ó, o meu WhatsApp que eu já tinha colocado semana passada, mas está aqui, ó, 65999213998. Vou botar grandão para as pessoas conseguirem ler. 3998. Então vejam, pessoal, olha só. Dentro de modalidades aqui, ó, a escolha de trabalho técnico-científico, nós tínhamos visto, sabe o quê? Que a licitação, assim como o concurso público, tem o cerne da questão é competição. Competição. Mas vamos entender que não é sempre que dá para ter competição. Não é sempre que dá para ter competição? Na vida? Não, né? Vamos lá. Eu quero que a cidade de Cuiabá quer escolher um hino para celebrar seus, sei lá, 320 anos. Um exemplo, só exemplo. Não sei quantos anos Cuiabá tem, tá? 301? Então tá. Cuiabá, ano que vem, vai querer fazer um hino para celebrar os seus 302 anos de idade. Dá para fazer uma licitação entre Zezé de Camargo e Luciano e Chitãozinho e Chororó? Sim ou não? Dá para fazer uma licitação? Não dá, né? Por quê? Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e outros artistas é um trabalho artístico. Foi criado o município de Barão de Melgaço, um exemplo. O município não tem uma bandeira, não tem um brasão ainda. Ele fala, a gente quer fazer um concurso para escolher o nosso hino, para escolher o nosso brasão, para escolher a nossa bandeira. Olha, eu tenho como usar uma concorrência, uma tomada de preço, um convite? Não, então eu vou fazer o concurso, que é uma modalidade de licitação que tem como objetivo escolher um trabalho técnico, científico ou artístico. Professor, eu começo a entender então. Agora não tem mais a ver com comprar bens, produtos e serviços, né? Não, agora não é mais com comprar. Agora a gente quer aqui, por exemplo, fazer uma escolha. E quem é que vai escolher? Mesma coisa, a ideia. Nós vamos escolher aqui, a administração vai escolher um júri que tenha know-how, que tenha conhecimento naquela área. Então aqui, ó, um trabalho artístico, nós vamos chamar aqui para compor o júri produtores musicais, artistas, gravadores, e aí eles vão escolher dentre aqueles trabalhos quem é o vencedor. Então veja que é uma escolha altamente discricionária, né? Mas veja que é uma forma de respeitar a competição. Mesma coisa, um trabalho técnico. Oscar Niemeyer, vocês acham que
nós teríamos algum arquiteto em condição de disputar uma licitação com Oscar Niemeyer? Não, né? Porque o Niemeyer é um clássico. Então, vejam que essas escolhas de trabalho técnico, científico ou artístico, elas também podem ser licitadas, mas na modalidade de concurso. Outra que também às vezes aparece em concurso público, leilão. Olha lá. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou produtos legalmente apreendidos. Quem aqui nunca foi numa licitação da Receita Federal? Um leilão lá. Dei até o exemplo semana passada, né? Tem um monte de lote bons lá, de coisa apreendida, de eletrônico e tudo mais. Então, veja que não é... aqui a gente não usa a licitação também só para compra, mas agora para venda, né? Então, veja, leilão, eu tenho aqui, ó, modalidade de licitação, venda de bens móveis inservíveis para a administração pública ou de produtos legalmente apreendidos. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico que tem lá são daqueles bens que a Receita Federal apreende, né, dentro da sua fiscalização alfandegária, Ponte da Amizade, aeroportos, né, Viracopos, Guarulhos, o próprio Galeão, Santos Dumont, ali prende coisa demais. O que nós vamos ficar fazendo com essas toneladas e toneladas de coisa? A administração faz uma graninha boa com isso, tá? Então veja, modalidades nós vencemos. Vamos ver como que está o horário, porque o horário é sempre contra nós, né? Vamos aqui. Sim. Não, o leilão ele pode ser para pessoa física, para pessoa jurídica, o interessado que aparecer lá, né? Certo. Não, geralmente já tem as empresas próprias, né? Por exemplo, geralmente já pega aqui as leilões aqui que fazem lá pro judicial, processo judicial. O que acontece? Você entra com uma ação, ganha da pessoa, a pessoa não paga. O juiz manda penhorar um bem, vai lá e penhora um veículo dela. Aí esse veículo, o juiz, nos autos do processo, nomeia uma empresa profissional de leilão para tomar conta disso e aí ela ganha uma comissão daquilo. É a mesma coisa da administração pública, né? Já tem um critério, tem uma própria lei lá que regulamenta a profissão de leiloeiro oficial, que ele se habilita perante os órgãos públicos e aí pode realizar os leilões públicos. Legal? Antes da gente sair para o intervalo, só para a gente não perder a passada aqui, ó, vamos lá. Eu quero... Nós vamos voltar aqui na dispensa, mas eu quero encontrar tipos logo, porque é o que já está aqui já está no quadro, e aí vocês organizam o caderno de vocês, tá? Dispensa, inexigibilidade. Será que se eu dar um Ctrl F ele procura aqui? Procura. Aqui. Tá? Vamos lá. Tipos de licitação. Para comprar bens, produtos, serviços, para aquisição de bens, produtos e serviços, a mais usada, é verdade, é esse tipo aqui, ó, do menor preço. Além do menor preço, nós temos o melhor técnica.
E além disso, nós temos técnica e preço. Assim como os outros assuntos, a hora que você põe no quadro, eu não entendo nada disso, realmente não tem como acertar. Mas agora você vai começar a falar, vai ficar tranquilo. Pessoal, tipo de licitação não se confunde com modalidade, tá? Se eu fosse vocês, eu deixava isso aí de outra cor, sublinhado, destacado, negritado, porque o examinador é tão maldoso, e o que que ele faz? Ele coloca assim aqui, ó, são tipos de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. São modalidades de licitação: menor preço, melhor técnica. É sacanagem isso, né? O professor não pode falar palavrão. Não, mas essa merece, né? Se vocês, inclusive vocês têm aí, ó, aplicativos no celular para resolver questões, né? Tá no banco, você tá resolvendo questões, tá no trânsito, tá resolvendo questões, tá no trono, tá resolvendo questões. Tem que resolver questões, pelo menos umas 25 por dia. 25 por dia vai dar umas 125 por semana, que dá 500 por mês, num ano, 6.000 questões. Ó, professor, 6.000 questões eu passo nesse concurso, né? Passa. Tá? Então é nessa média. Então você tá lá, hoje mesmo que você for olhar, você fala, rapaz, é verdade, olha como que os caras, eles trocam mesmo aqui. Então, modalidades de licitação, você lembra do cotoco. Concorrência, tomada de preço, concurso, convite, e aí vai o leilão. Por último ali, o cotoco. Cotoco, concorrência, tomada de preço, concurso, convite, leilão. Cotoco. E o tipo é menor preço, melhor técnica e preço. O nome ajuda, né, professor? Sim, o nome ajuda. Olha lá, menor preço. Quem é que vai vencer? A empresa que oferecer o menor preço para aquele serviço ou para a entrega daqueles bens. Ponto final, acabou, é só isso. Claro que eu já disse para vocês que em se tratando de microempresa, micro e pequena empresa, 10% mais caro eles ganham, tá? Mas aí é a lei que determinou isso. Mas numa regra geral, lembra daquele exemplo que a gente deu lá para quem que ia fazer o concurso aqui do Mato Grosso? CESP 1 milhão, FCC 950 mil, FC 930, já pegou as 3 melhores, elas vão para disputa. A outra fala, não, eu não baixo menos de 850 mil. Você baixa menos que 800? Não, não baixa. Então 850, beleza, você ganhou na modalidade concorrência, no tipo menor preço. Agora imagine o seguinte, eu não quero uma coisa simples, oferecer um concurso, vender uma cadeira, uma almofada, um notebook. Não, eu quero um software. Eu quero um sistema operacional igual lá o que tem no TJ do Distrito Federal. É Aptus, Omnis. No TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quando você chega no fórum, já tem um reconhecimento facial, do seu rosto, óbvio, né? E lá na central já tem as informações suas. Nome, RG, CPF, audiência em qual vara, em tal lugar, se você está com mandado de prisão em aberto e tudo mais. Se você é um advogado, se você chegou na audiência. Tem advogado que infelizmente usa da malandragem, né? E fala assim, ah não, é que eu cheguei atrasado, eu perdi a audiência. Mas o sistema pegou que ele chegou 1 hora no fórum, ele estava zanzando para lá e para cá e perdeu o horário. Então vejam que eu quero contratar uma empresa para me oferecer esse tipo de serviço. Eu quero contratar uma empresa para ter uma catraca eletrônica. Eu chego, ponho o dedo, ali no atendente já aparece toda a ficha do cara, um estagiário já pega e já leva ele para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar.
Você entendeu? Então veja que aqui eu não quero mais saber de preço, agora eu quero saber quem é que vai me oferecer essa técnica. O cara fala, olha, eu monto um sistema operacional para você, que uma câmera em tal lugar pegue o reconhecimento facial da pessoa, já direcione em tal lugar e mande no WhatsApp de tal lugar. O outro fala, também eu faço tudo isso também, um outro sistema, mas mesmo assim vai estar interligado às 79 comarcas do estado. Aí você fala, opa, gostei disso. Aí a outra empresa fala, eu faço tudo isso aí e interligo no banco de dados lá do CNJ. Se o cara tiver com mandado de prisão ou pensão alimentícia atrasado, já reconhece em tempo real, o guarda já vem e já prende ele. Ó, gostei desse último aí, vamos lá. Não tô nem aí com o preço. Eu tenho dinheiro. Por óbvio, aqui, o que vai acontecer nesse tipo? Eu quero ver a técnica, se vai me atender e num preço legal. Porque também não adianta você, naquela técnica, falar que você me identifica lá com o CNJ e me cobrar 5 milhões e o outro me fazer 500 mil e não interligar com o CNJ. Né? Então, menor preço vai olhar só o valor final, a técnica, qual é a técnica que vai ser usada para o serviço quer, e aqui vai condensar as duas, técnica e preço. Beleza? Então, nós vamos fazer aquele velho intervalo da água, do café, do banheiro e a gente volta em 10 minutos. Um abraço e até daqui a pouco.